Então a gente está aqui com o Maurício Arruda Mendonça, projeto Artes do Subterrâneo e 30 anos do Grupo Cemitério de Automóveis, ciclo de debates. Maurício, ele é poeta. Quantos livros há, Maurício? 3. De poesia? Poesia 13. E De contos, né? Tem de contos, de Londrina, de contos, né? Eu tenho também. E tem 2 de dramaturgia já. Os 2 de dramaturgia eu não conheço. Os livros. São da dramaturgia do Armazém, assinado com o Paulo, né? O outro, eu quero muito ver isso aí. É legal. Então, ele é dramaturgo também, ele escreveu o monólogo que eu faço, que era o Arc. Isso. E escreve em parceria com o Paulo de Moraes as peças do Grupo Armazém. Também. Há 17 anos. Diretor, dirigiu algumas peças lá, dirigiu até 2 minhas, 2 de Raiban e Curta Passagem. Né? E dirigiu uma par de peças. Como que mais peças dirigiu lá? Dava aula na escola de teatro. Fazia, minha aula se resume a peças para alunos, né? Muita coisa para alunos, mas também teve Molière, fiz o Misantropo, umas coisas que eu gosto. Mas sua eu já dirigi 2, né? Duas, acho que 2. Né? Tradutor também, tradutor de Rambo com Rodrigo Garcia Lopes, é um livro bacana pelo minuto. E uma parte de poetas japoneses, né? Que o Maurício gosta de poetas japoneses. Cita uns aí, Maurício. Eu fiz o meu trabalho principal é sobre um poeta chamado Nenpo Kusaka, que é o introdutor, vem a ser o introdutor do Haikai no Brasil, um cara oficialmente mandado para o Brasil para desenvolver o Haikai, que teve 6 mil discípulos e tal, veio aí, morreu em 79. Aí eu fiz um livro que recupera a obra dele, assim, bem interessante. Uma obra assim, né, temática rural, os caras derrubando mato, plantando. Todos mesmo pioneiros. Né? Pioneiros também, né? Ele não era de Londrina, mas ele nos anos 50 ele frequentava, né? E o que mais? Também, aí canta também, né? Toca, faz dança, música. sapateio, toca castanhola também. Não me lembro quando eu comecei assim, a escrever exatamente, não. Anotar em caderno, e daí publicar alguma coisa, uns livros, as coisas furadas. Você chegou a escrever para jornal também, Aí nós tínhamos nosso amigo, Ademir Assunção, que aí, já com uns 18, 19 anos, o Ademir estava na página do Caderno Cultural, da página Leitura lá, que foi muito boa. A página Leitura... Aquela página durou, ela é histórica, né? Ela começa com o Domingos Pellegrini, que é um escritor de Londrina, né? Depois ela passou por uma professora da UEL, depois entrou o Capucho, depois entrou o Ademir, depois entrou o Rodrigo, depois ficou, né? Ela durou uns 10, 12 anos, né? Ela foi pioneira de literatura. Ela era boa. Talvez no Brasil mesmo. Ela foi uma página, eu acho que depois tinha aquela página famosa do JB, do Mário Faustino, né? Nos anos 50, mas essa página o Ademir conseguiu colocar, era uma página que servia quase da época, tinha essa arte de pôster, né? O Ademir fazia a página que você podia pegar a página do jornal e colocar na parede, né? Ficava... E a gente fazia isso? Fazia, era lindo. Era lindo. Sempre tinha um cara, um artista plástico. E ela durou bastante. O Ademir, que foi um cara que apadrinhou ali, né? Chamou a gente, eu publiquei ali. Foi sorte, porque talvez se não tivesse publicado, acho que nem tinha despertado interesse pela coisa, né? Porque eu queria ser médico, eu queria ser outra coisa. Mesmo que escreveu uma coisa tua, foi nessa página dele. Foi. Nem sabendo se existia. Assim. Não, a gente era uns... Pô, você vê que ousadia, né? Os caras ficavam pingados lá que... Mas sorte que a gente tinha o que dizer, né? Porque também não... Você fez umas traduções também para esse capítulo? Fazia umas traduções para leitura, acabou fazendo umas traduções do Cummings, do Rambo, do Pound, tudo que pintava ali. A gente entrava naquela biblioteca da UEL lá e achava uns caras, Ginsberg. Pô, o Ginsberg não tinha, o Ivo não tinha tradução. Não, a gente fez a Rodrigo fez ou você, Rodrigo? Eu e ele. Fizemos pelo menos os pedaços do Ivo, a gente não tinha em português. O Vina não tinha publicado ainda. É verdade. Mas o Ademir estava contando que foi censurada. Foi censurada pela igreja. Que ridículo, né? Era muito... E aí foi censurado, deu problema aquela página. Acabou, o Rodrigo, depois ele vai poder contar isso, acabou sendo expulso do jornal, né?
uma série de... O Rodrigo foi expulso de vários lugares. Né? Mas eu acho que ele começou a ser expulso, né? Ali ele foi expulso com classe, né? Mas foi esse o começo aí, foi muita sorte, na verdade, porque se a gente pensar, né? Quem tem a oportunidade de fazer um trabalhozinho ali, bacana, o cara considerar, já colocar no jornal, que ele estimula você, né? Bacana. Acho que estimulou um monte de molecada, né? Pô, Na época, a gostar de ler, a se interessar por literatura. Ter essa possibilidade, né? E era uma garotada escrevendo, isso que era bacana. Era, a gente muito jovem, muito... Mas isso tudo por causa do Ademir, que tinha uma ideia maluca. Acho que isso se deve a ele, de ter uma série de leituras, uma postura, né? Uma postura de abrir, de chamar as pessoas para jogar, né? De acreditar assim, vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente, vamos interferir. Né? E ele foi um dos primeiros caras a escrever, ele mandou o Cacá Francovic, que era um poeta lá, ele mandou o cara a merda no jornal. Né? Um dia se deu uma polêmica lascada, né? Vá a merda. Publicou no jornal. Isso foi legal, cara. Porque ele tinha liberdade. Né? Mas aí, e o Kerouac? Como é que o Kerouac, chegando lá, o Kerouac. Como você chegou no Kerouac? O Kerouac, como que chegou? Como é que você escreveu? Como é que pintou? Como foi isso aí? Isso foi muito tempo Porque, depois, porra, né? é óbvio que você escrever Kerouac, igual você escreveu, pegando aquele momento ali da vida do Kerouac, você deve, tua trajetória deve ter sido em cima desse tipo de literatura. Como é que isso foi desencadear no cara? Tá, o primeiro cara que me convidou para escrever uma peça de teatro foi o Mário. Isso em 91, ele falou, pô, na época ele disse isso, aspas, não vou conseguir fazer uma peça sobre o Kerouac, eu mesmo escrever, não vai rolar. Na época ele pensava isso, claro que ele tem condição de fazer maravilhosamente. Aí eu tentei, o Mário leu, foi super educado, olhou para aquilo, falou, puta, cara. E ficou uma bomba, né? Não funcionava de jeito nenhum, era um desastre. Não tinha ação, né? Na verdade não tinha ação, era um monte de textos bonitos, mas que não propunha ação nenhuma. Aí, passado muito tempo, isso foi depois que eu comecei a trabalhar com o Armazém em 95, né? O Mário foi em 91, em 95 comecei, aí que eu fui me tocar do que significava teatro, como que o texto funcionava, não é um texto literário, é um texto com ação, que serve ao ator e tal. Aí depois que eu peguei o traquejo, o Mário falou, e aí? Aí o Mário tinha comprado um belíssimo livro de cartas do Kerouac. Nessa época era pré-internet, né, cara? Hoje em dia você tem acesso até a cueca do Kerouac no dia que ele viajou. Né? Ele comprou um belíssimo livro de cartas, me passou. Aí, lendo as cartas do Kerouac, eu tive acesso a um outro mundo do cara. Um outro mundo que possibilitou a gente reconstituir como é que ele era mesmo, né? Então, na peça passa isso, um cara super ranzinza, que não gosta de carona, e que na peça tinha sido colocado assim, os últimos dias dele, de vida dele, né? Coincide com uma série de questões, morando com a Estela, final de vida. Então foi super legal, mas eu tinha na minha cabeça, depois de tanto ver o Mário atuar, então eu já tinha uma consciência de como ele se expressa, então isso favoreceu, lógico, com a direção do Fausto, mais ainda, né? Sim. Então foi assim, uma coisa que, do ponto de vista da escrita, de encontrar o Kerouac como um ser humano, cheio de erros, acertos, defeitos, o cara, sem o mito, entendeu? Tirar o Márcio Américo falou isso, é o Kerouac sem a cereja, né? Sem o chantilly, a cereja, o cara. Então, foi super legal, e foi um texto favorecido pelas cartas e pela atuação do Mário, né? Que a gente sabia que para fazer o Kerouac com propriedade, né? Ninguém melhor que ele. E aí, a Armazém está completando 25 anos, né? O cemitério 30, Armazém 25. Né? O Armazém saiu do Delta, né? O Armazém saiu do Delta, né? A Armazém saiu do Delta. Era, na verdade, para ser um grupo até mais velho que o nosso. Né? Pois é. Mas aí o cara morreu, né? O Teodoro morreu. 34 anos, né? Ele morreu do quê? AIDS. O Armazém também é Londrina? O Armazém de Londrina foi pro Rio, né? Mas a gente veio para São Paulo e eles foram pro Rio. O Maurício? Eu moro em Londrina. Mora em Londrina? Eu fico em Londrina.
Palmeirense. Meu filho é palmeirense. Palmeirense. Maurício, uma coisa, você escreve, você dirige. Quando você está escrevendo uma peça que você falou, né? Quando tá, Kerouac é diferente, você estava escrevendo mesmo, pensando no mar. Mas quando você escreve, você pensa nos atores também, assim como você conhece muito, fala, pô, vou escrever isso, mas é esse cara que tem que fazer. Pô, ou não tem essa? Tem essa. Eu acho que o texto acaba servindo o ator. Se você não tiver em mente, ajuda muito. Então, no caso do Armazém, de escrever, você sempre tem lá a Patrícia, tem o Ricardo, tem e você já vai sabendo o que é. O difícil é você propor depois alguma coisa que o ator não fez. Aí criar um desafio para ele, quando você escreve de uma coisa ou outra que ele tem que investigar, o que ele quer falar, ou sair daquele lugar comum, é que é o difícil. Mas sempre tem, eu acho que sempre tem que estar pensando no ator. Claro que você pode fazer uma peça que você busca, precisa de um cara de 30 anos, mais ou menos assim, que faça isso, uma menina assim, pode ser, mas nos trabalhos que eu fiz que deram certo, digamos assim, que foram legais, era em função das pessoas. Aliás, no Armazém é assim, você tem 5 atores. Você já sabe, ó, aquela ali faz isso. Então hoje, acho que o Inveja dos Anjos foi bem isso, né? A peça Inveja dos Anjos, ó, a figura fez isso, agora não pode fazer mais, tem que fazer o outro. Tem que fazer outra coisa, porque senão, né, ela Você não vai tem algum crescer. texto que não foi para grupo? É isso que eu ia perguntar, que não foi para o Armazém. Se eu tenho? É. Tenho. Ele acabou de falar, ele fez Das Tem. escolas. Ah, tá. Tem Não. um monte, e tem umas para terminar, que eu tô tentando concluir. Quando eu falei assim, uma atriz, um ator de 30 anos, para Sim, ela, eu estava você pensando tá- nessa. Eu estava pensando Fala que eu sobre o que fazer. é essa daí? Hã? Essa que você está para concluir. Que eu estou para concluir faz um tempo. Fala sobre o que? Você dá para falar assim um pouquinho? Dá, é um cara que na verdade ele é um típico cara da nossa região, um cara que gosta de moto e tal, mas ele curte cavalo, pular, montar boi. Peão, tipo. Peão, mas não é um peão, Sim, peão, é um peão já meio que, entendeu? urbano. E que gosta, que é afim de uma menina e tal, que curte dança e tal. Você falou 30 anos, já pensei em mim, lógico, né? Não, de repente, né? Faz um projeto, então você faz projeto. Você faz projeto para ir atrás? Eu gostava. Eu gostava muito de fazer. Você vai gostar. Por aí, assim, são ideias, né? Nasce muito de imagens também, de coisas que você quer falar, né? Porque o grupo tem isso, você trabalha num grupo, você já está bem pautado já, de antemão, você chegou já... Olha, quando eu fui fazer essa peça agora, a Marca d'Água, eu estava pensando lá pra lá, né? Os caras falaram, não, é ali, ó. Meu Deus. Aí você vai negociando para ver se chega numa coisa que você está pensando. Como que vocês constroem essa dramaturgia do Armazém? Do Armazém? Junto com o Paulo. Ó, Armazém é o seguinte, nasce muito de bate-papo do grupo, o momento que o grupo está vivendo, um cara... Porque é engraçado, nessa história aí trata de... A menina tem hidrocefalia, mas não é hidrocefalia, a gente não quer estigmatizar e falar, uma pessoa com problema. Assim, porque aí tem por isso que é a marca d'água, o problema da água no cérebro, da água. Então a água fica um mote, diz, ó, o nosso mote é a água. Por quê? Aí você vai descobrir com o ator que o pai teve um problema, que é o seguinte, que o cunhado foi pescar com o pai estava lá, o cara tinha casado, isso é ator. E aí o que acontece? O cara não sabia nadar, virou o bote lá dos caras e o pai teve... O cara, sabe aquele desespero de tentar se salvar, o menino, agarrou o pai acertou uma bifa, o cara morreu afogado, sabe? As histórias malucas que você vai levantando, então nasce um pouco disso. Nas histórias que é impressionante a capacidade de reverberação das histórias das pessoas do grupo no que você está escrevendo. Enfim, isso é uma coisa. Outra é a parte, assim, é uma questão de imagem. O Paulo é muito visual, então assim, vamos trabalhar com esse elemento aqui, ó. Tem aqui uma linha de trem de 18 metros, sei lá. Então, são os caras que moram à beira da linha do trem. Aí eu vou lá para a cidade da minha mulher,
Tô lá, meu filho não quer ficar numa festa desse, porque tem um trenzinho, quando eu olho tem 3 casinhas na beira do trem. Falo, sabe, as coisas vão acontecendo. Isso serve para você se inspirar. Alguém tem mais uma pergunta? Carcará. Eu? Ah. Você queria fazer qual aula anteriormente? De tradução, você estudou língua, você falou que você traduziu até japonês também, é? É, traduzir. Caramba. Mas Qual que é é... mesmo o nome do... Nempuku Sato. Nempuku. Nempuku Sato. Nempuku quer dizer barriga pensante, não é o nome dele. O nome dele era Genjiro Sato, mas para escrever eles usam nomes. Pseudônimo, né? Nempuku, Barriga pensante. Nempuku, barriga pensante. E ele foi um cara importante, hein, meu? Mas é o seguinte, meu pai gostava muito de línguas e eu peguei na rebarba do velho, Você entendeu? foi aprendendo com ele? Fui. Agora no japonês eu tinha uma amiga minha, uma senhora, hoje está com 80, fumaça, e ela me ajudava. Então ela lia, ajudava a ler, eu conferia umas coisas com ela e depois saía. Porque não é complicado na hora de traduzir, porque se você tem os kanjis e você tem alguns dicionários etimológicos, que não é tão difícil achar. Você vai desmontando, vai vendo. Mas em inglês também você traduziu bastante coisa, né? O quê? Inglês também, Inglês, né? Porque eu acho que isso é legal, né? É legal, cara. O mais legal foi Pega ter um livro que traduzido você fala, o pô, Sancheiro gosto. pra gente. isso aí. Sancheiro né? foi massa. Semente mentira, né? Esse foi massa. Pô. O Zé Carlos deu uma ajudada também, meu. Ele fala, não, Maurício, é aqui. Cara, às vezes eu pego Porra, uns cara, ele livros- dá umas soluções assim, não, aqui o cara tem que falar assim, essas ideias aí debulha a gente. Você é debulhar a gente. Os caras Ele fez o carregam, né? Baylor, você conhece esse texto? Mente Mentira? Demais. Ele fez o Baylor, que é o velho lá que caça viado, né? Puta, cara, e ele fazia muito legal porque ele falou, pô, meu pai era igual, cara, ele era escroto. Muito legal. Então foi uma tradução bacana. Traduzido francês também, do Rambo. Traduzido no bolo também, pô, legal, Mas pô, a tradução de poesia é ser o poeta do poeta, né? Então, às vezes, eu estou indo pra lá, né? Não, as flores do dia eram azuis, né, cara? Você vai pro outro lado. O negócio Mas é você tem que somar. entender agora, Mas mas não como é falou que ele vai pra lá, ele quis dizer outra coisa. É meio assim, né? E aí você vai ver, repoetizar o que o cara disse, não é ser literal, né? Mas é essa coisa de ser o poeta do poeta. Eu acho que é importante você tentar aproximar aquele texto das pessoas, respeitando a época, a linguagem. Não adianta você também, né? Deturpar muito, para ficar legal e deturpar o estilo do poema, mas no sentido que aproxime das pessoas e que fique um poema que se sustente em português. Essa é a ideia, entendeu? Você pode traduzir o negócio e falar, tá tudo certo. Mas o cidadão vai ler lá em português. Tem ritmo nenhum. Então é importante ser o poeta do poeta. Mas tem aquela coisa da cultura também, né? Você tem, por exemplo, o Bachô. Quando o Leminski traduziu muito Bachô, né? Sim. Aquilo o Leminski era um puta tradutor. Eu sempre lembro de uma passagem, cara, que você vai no John Fante, você vai lá, primeira página. Pergunte ao pó. Pergunte ao pó. Vai na primeira página e tá lá, assim, em inglês, os caras não, e fulano, Joe DiMaggio era um dos principais, o fã de escrever isso em inglês, era um dos principais orgulhos dos italianos. O Leminski fala assim, não, Joe DiMaggio continuava o orgulho da italianada. Então essas pequenas malandragens deles é o jeito que a gente fala e cabe muito bem no Fante, coisas detalhezinhos. sabe que eu tive E uma... traduziu Beckett, né, cara? A gente esquece o Leminski, traduziu Beckett, traduziu John Lennon, né? E Bachô. Você não tem nenhum poema teu pra ler aí pra gente? Porra, cara, você sabe que eu trouxe esqueci. Não, mas eu trouxe. Errar, né, cara? Tá na Eu trouxe camisa. um pequeno. Tá na jaqueta. Não, cara, a única coisa que eu consegui pegar, cara, foi o seguinte: o que sobrou da peça que eu escrevi pro Mário, a primeira de 91, não deu certo, eu fiz um poema. Pô, que legal. Quer dizer, era um poema tudo, né, na verdade. São né? essas 20 páginas aí? Essas 20 páginas são a introdução. Tem um pedacinho da Bíblia também que tá... Não, vocês... que cerca o... Eu trouxe um Don Quixote para ler. Olha aqui.
Eu trouxe esse aqui, ó, quer ver? Mas é um poema só editado com frases do Kerouac. Então, quer dizer assim, na verdade eu fiz um trabalho de edição, não é autoral, praticamente, né? Chama Kerouac. Em vossas pálpebras estão guerras e sedas, e a alegria e o êxtase desse nosso triunfo telepático, que finda com nossos pensamentos desmanhando em cristal branco e pétalas, ó mundo. O anjo da solidão pousado no meu ombro, eu, um Dom Quixote de ternura, a vida batendo como um murro nos olhos que chega ao coração. A mulher que não me ama, a vida que não me ama, eu seduzo ambas. Me agarro nas cortinas do delírio como o fantasma da ópera. É como a música pedindo carona nas estradas da mente ou o fluxo oculto de imagens que fazem do sonho um mistério trágico. Só frase boa dele, né? Aí eu trouxe também aqui Aí, embalado nessa do Kerouac, aí sobrou umas pendências, né? Que eu até estava vendo uma entrevista do Ginsberg falando assim da influência, da importância do Kerouac na prosódia, no jeito do Bob Dylan fazer letra. O Dylan sempre admitiu isso. Sempre admitiu, textualmente. Por isso que eu fecho o Kerouac com o Record Story. Exatamente. E o Kerouac e o Dylan fala que o que realmente fez a cabeça dele foi esse livro aqui, Mexico City Blues, né? Famoso, né? Ele escreveu do Chapadão no México. 1959. Uma frase por dia. O cara era bom, viu, bicho? Um verso por dia. Aí esse aqui, no quesito tradução, né? Aí traduzindo, eu traduzi que todas os poemas dele ele chama de coros, que são textos para ser musicado, né? E aí eu fiz uma tradução, na verdade são 3 poemas, mas são interessantes, porque ele fala do Charlie Parker, né? Não sei se vocês conhecem, mas é legal, só para a gente ver aqui. O Chorus 239. Charlie Parker parecia Buda. Charlie Parker, que morreu dia desses rindo de um palhaço na TV, após semanas de tensão e doença, era o chamado músico perfeito. E a expressão do seu rosto era calma, bonita e profunda, feito a imagem do Buda pintada no Oriente, olhos chapados com ar de quem diz, está tudo bem. E era isso que Charlie Parker dizia quando tocava, está tudo bem. Você tinha a sensação do amanhecer com a alegria de um eremita ou o grito perfeito de uma gangue selvagem numa jam, way wop. Charlie detonava os pulmões para chegar à rapidez sonhada pelos jazeiros, enquanto eles sonhavam com a sua eterna sutileza. Um grande músico e um grande criador de formas, que acabou encontrando sua voz nos lances e nos jeitos da gente. Tão importante quanto Beethoven, e ainda que ninguém ligue para isso, um gentil regente de orquestras de cordas, fica à frente delas como um líder da música na grande noite histórica do mundo, e gemia seu pequeno saxofone, o alto, com a pura ternura de um lamento, em harmonia brilhante e em tom perfeito. Toca aí! Assim a plateia reagia sem notá-lo, e começavam a conversar, e logo todo o bar está agitando, e todo mundo falando, e Charlie Parker soprando as pessoas para as margens do eterno, com seu cajado irlandês de São Patrício. E como o mijo sagrado que plop, plop nas águas do massacre, carne branca, a gente vai morrendo um a um no tempo. E que doce história é essa que a gente ouve Charlie Parker contar nos discos ou nas sessions, ou nas canjas oficiais nos clubes, picos no braço segurando o estojo, charmoso ele soprava sua lata perfeita, sei lá, não faz diferença. Charlie Parker, me perdoa por não seguir seu olhar, por não ter falado jamais daquilo que você soube deixar. Charlie Parker, reze por mim e por todos nós, nos nirvanas do teu cérebro, onde te escondes bondoso e imenso. Não mais Charlie Parker, mas o secreto nome indizível que o mantém na glória, além dos limites daqui, do alto, leste, oeste. Charlie Parker, arranca esta dor de mim e de todos nós. Muito bom. Bom pra caralho, né? Então, assim, é legal, porque essa coisa dos beats que acaba amarrando, né? Que é o seguinte, que, assim, uma das coisas importantes que eles trouxeram foi essa relação com o Oriente, né? Tava vendo o Ginsberg falar assim, pô, os caras, pô, ninguém
nos Estados Unidos ninguém fez melhor haikai do que o Kerouac. E você vê que essa presença, claro, ele tem um livro sobre Buda e tudo mais, né? Mas ele tem essa presença, você vê que eu comparar o Charlie Parker como um Buda chapado, né? É muito legal isso aí deles, eles trouxeram mesmo essa contribuição, né? De um jeito ligado à música, ao blues, né? Claro que em português perde tudo, né? Mas é de traduzir mais pelo conteúdo do que pela forma, porque pela forma eu vou perder mesmo, porque ele fala numa linguagem em inglês tal, que isso aqui é musical, o cara bota uma... Ele gravou isso aqui, né, Mário? Charlie Parker... Gravou. Lá, Buda, né? Charlie Parker tem isso. Eu tenho CD. Então... Mas deixou essa relação que a gente tenta recuperar hoje, que eu acho que é legal, esse traço de falar poesia, né? E de usar música e poesia, que é realmente uma essência, né? E traduzir umas coisas, né? Porque ninguém, né? Eu fico pensando nessa coisa do Charlie Parker, que ele fala que, pô, na cultura americana ninguém não estuda nem na escola isso aí. Né? É perdido, né? Aí o poeta vai lá e registra isso e imortaliza essa coisa.